nas estatais e que eles, colocados em posição de direção ou de gerência, de contrato, etc., na melhor das hipóteses, não viram, né, deixaram rolar por até inépcia, às vezes, não tinham qualificação para estar naqueles locais, foram por afinidade política, e com isso sentem-se ameaçados, né, de virarem alvo de alguma chantagem juristocrática quando dão uma prisão. Então, isso ajudaria a explicar, de acordo com o que eu conversei com algumas pessoas, o exemplo da Petrobras, dos petroleiros, mas, pelo que eu ouvi, isso também se refletiria em boa medida em outros sindicatos de empresas estatais. Mas a gente precisa saber mais detalhes, né? E por isso que hoje eu convidei o Alejandro Acosta para vir aqui conversar com a gente e falar o que ele tem depreendido, né, da sua conversa com o pessoal dos sindicatos e essa experiência recente dos Correios. Bom dia, Alejandro. Bem-vindo ao Duplo Expresso. Bom dia a todos os expressionautas. Obrigado pela oportunidade para expor esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes da política nacional e, em grande medida, pelas dimensões do Brasil, até da política mundial. Nós tivemos recentemente a greve dos trabalhadores do Correio, todo mundo deve ter ficado sabendo. Essa greve, que passou mais ou menos desapercebida até para a maior parte dos partidos de esquerda, principalmente todos os partidos que estão integrados ao regime, essa greve foi a maior greve nacional no Brasil desde 1995 e a maior greve da categoria desde 1986. Tem um grau de adesão altíssimo. Eu pessoalmente acompanho essa categoria há muitos anos, e nunca se viu um grau de adesão tão grande como esse. E mais interessante é que, além dos trabalhadores concursados, tinha a adesão de boa parte dos terceirizados, porque o governo aplica aquela velha política já super conhecida, de longa data, de sucatear para privatizar. Então, um ponto importante, antes de entrar na questão da greve, é a questão de como está sendo feita essa privatização. O Romulo falou sobre a questão da Petrobras, isso, obviamente, é um caso bastante escandaloso, mas nos Correios também é um caso muito escandaloso. Só para vocês terem uma ideia, a empresa ela tem uma cláusula pétrea na Constituição de 1988 em relação ao monopólio do serviço postal. Só que nem os próprios ministérios respeitam essa cláusula. Os ministérios usam a FedEx, que é um negócio para lá de escandaloso. Segundo a União Postal Universal, os Correios deviam ter mais ou menos 350 mil funcionários concursados. Tem, nesse momento, 105 mil funcionários concursados e mais uns 100 mil funcionários terceirizados, em cima de uma situação de desmantelamento escandaloso da empresa. Então, para vocês terem uma ideia, nesse momento, as agências franqueadas, elas recebem mais ou menos a metade do faturamento das agências todas. E elas conseguem ficar com o dinheiro 28 dias e somente devolvem à empresa 80% do faturado. Bom, essa situação escandalosa, a qual se junta a terceirização, isso acontece em todas as empresas públicas. Por exemplo, eu acabei de falar que nos Correios tem 105 mil concursados, dos quais mais de 60 mil são carteiros, que atinge todos os municípios do Brasil. Eu vi uma parte do Duplo Expresso nesses dias, acho que o Carlos Soberano estava comentando, que tem muitos serviços no Brasil que dependem dos Correios. Em muitos lugares não tem banco. Então, o Correio faz a parte bancária, distribui os boletos, distribui as provas do Enem e toda outra série de serviços públicos que dependem dos Correios. E aqui isso se junta
em relação à política do governo e o que levou a estourar uma greve tão forte como essa. O governo, ele de fato quer entregar os Correios. A gente, no movimento sindical, tem um linguajar que fala assim, a troco de pinga. Mas a gente já fez cálculos, o preço pelo qual eles querem doar os Correios, já não, você diria nem vender, é menos de 1% do valor. Isso que é verdade. O próprio Paulo Guedes deu uma palestra para 600 empresários no Ceará. E isso aí foi que inflamou, aliás, terminou de inflamar a categoria, que já estava muito inflamada. Foi a gota d'água. O doutor Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele, nessa palestra, que todo mundo devia assistir, porque é um negócio para lá de escandaloso, ele disse, chamou os funcionários dos Correios de gafanhotos. Ele chegou a dizer assim, que por onde esses gafanhotos, que são simples trabalhadores, passam, é como se fosse terra arrasada. E que eles teriam quebrado postales. Postales é o fundo de pensão dos Correios, que nem tem os postais, os fundos de pensão das outras estatais. Então, nesse sentido, esse Chicago Boy, que é o nosso ilustre ministro da Economia, acaba dizendo que os trabalhadores seriam os culpados. Um trabalhador dos Correios, ele tem um salário, nesse momento, de aproximadamente R$2.000, que, somando os demais benefícios, sobe mais ou menos para R$4.000. E aí você teria os descontos. Porque nas negociações coletivas que foram feitas nos últimos anos, uma parte do salário foi transformada em benefícios. Então, por exemplo, uma coisa que vocês podem achar absurdo, o ticket de refeição da alimentação de um funcionário dos Correios é de R$1.168, que é muito alto. E eles querem acabar. Mas por que aconteceu isso? Porque eles transformaram nos anos anteriores, devido à traição da burocracia sindical, parte dos salários em ticket para serem retirados posteriormente. Então, a situação dos trabalhadores ela tem ficado sob forte ataque. O último dos ataques, que também se encontra sob o júdice do TST, a questão do plano de saúde. Há 2 anos atrás, foi retirado o Correio Saúde dos trabalhadores, que funcionava muito bem. E foi transformado no plano de saúde. E agora eles querem acabar com isso, colocando uma cláusula que é a retirada dos pais dos trabalhadores desse plano de saúde. Ou seja, é uma maneira de sucatear o serviço para poder retirar todos os benefícios. E isso ficaria tão insuportável que, basicamente, com isso, o trabalhador teria que sair do plano de saúde, que já está num processo de sucateamento amplo, retirando a atenção hospitalar, etc. Isso faz parte daquela política que tinha mencionado, do sucatear para privatizar. Quando o Paulo Guedes falou aquelas loucuras, né, e dizendo que tinha 8 caras, essa linguagem dele, 8 caras, que estavam muito dispostos a comprar os Correios. Bom, dessa maneira, até eu estou disposto a comprar os Correios, 0,5% do valor, e deu os nomes. Quem quer comprar os Correios são esses abutres capitalistas que dominam o setor. DHL, UPS, Federal Express, a Tancargo, a Azul Cargo, a Amazon, a Google. Lucros fácil. A Amazon ela já está instalando no Brasil a logística para tomar conta desse serviço. Agora, uma coisa importante para entender os Correios, e depois a gente pode fazer a projeção breve para as outras empresas públicas. O que acontece? Do que eles estão interessados? O próprio Paulo Guedes falou, e a gente já conhece isso de pelo menos 15 anos atrás. Ele está interessado no setor de encomendas, o setor do e-commerce, que é muito lucrativo e no qual os Correios, se vocês forem fazer qualquer compra, vocês verão que o preço dos Correios é muito mais barato.
E certos serviços que o trabalhador das classes mais, as chamadas classes D, principalmente, DE, utilizam, como o Magalu, do Magazine Luiza, ou Mercado Livre, usam os Correios para viabilizar isso aí. Ou seja, tem toda uma série de serviços sociais. Outro, por exemplo, a carta social, que custa 1 centavo pelos Correios, que essas empresas que estão querendo somente o lucro, elas vão querer eliminar, porque isso não dá lucro. Ou poderão querer fazer um esquema, como, por exemplo, existe na Alemanha, ou na Argentina, ou em Portugal, ou na Inglaterra, ou até nos próprios Estados Unidos, onde terceirizarão os setores rentáveis e deixarão com o governo o setor que não dá lucro. Como, por exemplo, isso que eu acabei de falar, a entrega da apostila de Enem, dos boletos bancários das 3 ou 4 esferas federais, governo federal, estadual, municipal, distrital, tudo que tiver a ver com questões sociais. E aí, o que acontece? Esse suposto rombo dos Correios, aí vai ficar, não que um rombo, vai ficar um rombão, um negócio enorme. Segundo a empresa, o faturamento oficial dos Correios foi, no último ano, 18 bilhões e meio de reais. Bom, a gente que conhece muito bem essa categoria, fizemos cálculos em cima do faturamento das agências e do que os carteiros entregam, e, na nossa opinião, obviamente precisaria de uma auditoria da contabilidade, na nossa opinião, o faturamento real dos Correios é aproximadamente de 50 bilhões de reais, quando não for mais. Isso casa muito bem com análises, por exemplo, que uma pessoa muito ilustre no assunto, Maria Luísa Fattorelli, que já esteve no programa do Duplo Expresso várias vezes, uma pessoa muito lúcida, ela fala sobre a questão da dívida pública. Tudo camuflado, tudo mentira. Por isso, uma das bandeiras que a gente levanta para as empresas estatais é a abertura da contabilidade. Mostre que só isso. E mesmo assim, com a contabilidade totalmente manipulada, no último ano, houve um lucro de 300 milhões de reais. Bom, a pressão contra os trabalhadores, isso é um ponto muito importante de avaliar, porque houve uma propaganda nas últimas eleições, onde apareciam alguns trabalhadores do Correio queimando bandeira do PT. E isso acabou criando uma imagem muito ruim dos trabalhadores dos carteiros, principalmente entre os setores mais ligados ao PT, ou até quem repudia o governo Bolsonaro. Inclusive porque realmente a categoria, uma parte dela, votou em Bolsonaro. Mas precisamos, nós como cientistas sociais, que estamos tentando analisar a realidade, precisamos avaliar as coisas como são. Um caso que talvez algumas pessoas não conheçam é que em 1970, no ápice da ditadura militar, Garrastazu Médici, quando ele ia no estádio, depois da vitória do Brasil no Mundial de Futebol, ele era ovacionado em pé. 1970. Por quê? Bom, porque tinha um milagre brasileiro. Só que em 1974, o que aconteceu? O MDB ganhou da Arena em praticamente todos os estados. Foi uma derrota descomunal, porque o milagre econômico brasileiro, com a crise mundial do petróleo de 74, que deu origem a uma série de desestabilizações no mundo inteiro, como, por exemplo, a primeira Revolução Europeia, onde houve uma dualidade de poder durante 2 anos, que foi a Revolução Portuguesa, e também desestabilizou o Brasil, né? E aí, com isso, levando em conta essa consideração, o que nós temos a dizer sobre essa questão da eleição nos Correios? É verdade, uma parte dos trabalhadores dos Correios votaram em Bolsonaro e até fizeram alguma campanha. Mas por quê? Precisamos pensar o porquê. Os governos do PT, eles controlaram, entre aspas, os Correios e as estatais. Entre aspas, por quê? Porque, em cima da governabilidade, da chamada governabilidade, quem realmente gerenciou os Correios foram partidos de direita, quase todos. Então, o PSD de Kassab, ele controlou os Correios, o PTB
o MDB, quando estoura o mensalão, em 2005, que estoura nos Correios, quem controlava os Correios era o MDB. Então, não é que o PT era o grande corrupto, não? Senão que você tinha todo um esquema que vinha de anos. Isso que é a verdade. Mas o grande ponto do descontentamento dos trabalhadores, qual é que é? O trabalhador que conhece o que é uma empresa e como funciona uma fábrica, por exemplo, né, e Correios, em parte, funciona como uma fábrica, ele é muito reprimido pela chefia. E os petistas dos Correios, principalmente a direções sindicais, eles viraram chefes, na grande maioria. Só nos Correios tem uns 3.000 chefes. Em todas as estatais, na década passada, 150.000 sindicalistas se tornaram chefes. E muitos deles ainda sem ter a qualificação necessária. Lembra desse dado muito importante, que nós vamos casar isso depois com relação à greve. Alejandro, só ilustrando essa questão que você falava aí do loteamento para partidos da coalizão nos governos do PT, você muito bem lembrou que quando o estouro mensalão ele começa nos Correios, era aquela denúncia contra o indicado do Roberto Jefferson, presidente do PTB, que tem aquele vídeo ali filmado, depois soube-se pelo esquema do Carlinhos Cachoeira, para receber um dinheiro. Ele pega lá um maço de dinheiro, enfia no bolso e tal, e como vingança o Roberto Jefferson denuncia o suposto mensalão, porque ele achava naquela altura que o ataque teria vindo do José Dirceu, né? Depois a gente soube que não tinha nada a ver e que era do pessoal dos Correios, o pessoal do Carlinhos Cachoeira. Agora, você lembrava aí a questão, você falou do Postales, a fala do Guedes dizendo que quebraram o Postales, mas o Postales, de fato, que é o fundo de pensão desses funcionários, houve alguns investimentos ruinosos justamente pelo loteamento e a colocação de pessoas suspeitíssimas, né? Salvo engano, quem administrava, né, os nomes que durante o governo Dilma Rousseff foram administrar o Postales eram pessoas do Eduardo Cunha, né? E aí fizeram de fato investimentos ruinosos que trouxeram um grande prejuízo, lembrando que quando você tem essa perda, né, o cálculo autuarial, aí tudo fica muito prejudicado, quando tem alguma coisa ruinosa, como foram esses supostos investimentos, na verdade, roubalheira, né? Um ponto importante sobre o Postales e os fundos de pensão, que todos eles estão quebrados. Quem quebrou os fundos de pensão foi a Previc. Previc é um organismo do governo vinculado à alta especulação financeira internacional, da qual o Paulo Guedes participa, e é isso que teve por trás. Bom, mas voltando ao assunto que eu estava colocando, das chefias, a gente que conhece como funciona, por exemplo, eu mesmo fui metalúrgico vários anos, né? Então, o que eu posso dizer, até pela minha própria experiência, é que quando você trabalha numa empresa, o primeiro mecanismo de contenção é a chefia, é o poder do capital, que ele te massacra. Então, tem alguns intelectuais, às vezes, que dizem que é a religião, que é a mídia, que não sei o que, é alienação. Bom, quem trabalhou no chão de fábrica poderá dizer que não é isso. Se isso for um fator de contenção, deve ser o 7º ou 8º. O primeiro deles é a pressão do capital, a pressão da ditadura brutal que existe dentro das empresas. E aí o que acontece? O peão de fábrica dos Correios, lembrando que nos Correios você tem basicamente 4 setores. Você tem os carteiros, que é o setor que faz greve, são mais de 60.000. Você tem os OTTs, que seriam operadores de transbordo e triagem, que é o setor mais operário que tem, o setor mais massacrado, trabalha na linha de produção, e o setor mais terceirizado. Nas últimas greves, nos últimos 5 anos, que a gente sempre tem apoiado, muitas vezes vinha trabalhadores terceirizados e não terceirizados, porque o terceirizado tem contrato de 3 meses, e fazem eles trabalhar que eles fossem burros de carga. Eles saem todos, sabe, com problemas nas vértebras, problemas nas costas, um negócio assim, você vê aquilo, um negócio muito, muito grave. E eles me diziam, me lembro uma greve em 2014, eles me diziam assim, Alejandro, o problema não é nem salário, embora que a gente está com dificuldade, o problema é a minha saúde.
Estou trabalhando aqui há 8 meses, já estou com um problema no hérnia de disco, de não sei aonde, etc. Então, o que acontece? O chefe, ele encarna a política da empresa, e uma empresa estatal que encarna a política do governo. Precisa entender isso aí. E esse governo atual é um governo altamente entreguista. Governo que entra no contexto, conforme Duplo Expresso tem, na nossa opinião, denunciado de uma maneira muito lúcida, ele é um agente de setores importantes hegemônicos do imperialismo. Ou talvez não tão hegemônico no caso do Bolsonaro, mas no caso do demais componentes, por exemplo, Mourão, Paulo Guedes, esses aí nos parece que ele está mais ligado ao mainstream mesmo, entendeu? Ao grosso do imperialismo norte-americano. Aí o que acontece? Com a pressão da chefia, que ficou muito forte com essa ânsia para privatizar, e essa privatização está vindo desde os anos 90, desde a época da FHC, tirando um monte de direito, terceirizando, aumentando a pressão violenta. Você vai nas unidades de trabalho, que a gente conhece bem, tem goteira, tem umas condições brutais, tem fotos, inclusive, com a frota de transporte dos Correios, que é enorme, totalmente sucateada, ou seja, preparando a privatização. Ele tem que criar um caos para privatizar. Eles obrigam a trabalhar todo mundo como se fosse quase escravo. Então, você veja, por exemplo, eles implantaram há uns poucos anos atrás o chamado DDA, que é distribuição em dias alternadas de cartas e de correspondência e de encomenda, menos encomendas. Para quê? Para reduzir custos, para poder trabalhar com a metade dos empregados que devia ter, ou menos da metade, de acordo com a União Postal Universal, e para preparar a empresa para a privatização, como eles privatizaram tudo na década de 90. Com isso, o trabalhador ele fica agoniado de tanta pressão. Isso que é a verdade. A pressão é muito grande, né? Principalmente os OTTs, na minha opinião. O carteiro já é um pouco mais livre, porque ele, durante a manhã, ele faz a triagem das cartas, tem um escaninho onde ele vai colocando por setor de entrega do distrito que ele atende, e à tarde ele vai à entrega. Bom, nessa que ele vai à entrega, ele tem uma certa liberdade, sai de fora da pressão da chefia. Mas outro que está na linha de produção, esquece, aquele negócio é um massacre. Então, quando ele vê que a chefia é petista e que os sindicalistas, que deviam ser os representantes dele, vira chefe, e vira mais um repressor, ele fica bravo. Isso aconteceu. Aí o que acontece? Certos oportunistas, vamos dar nome aos seus bois aqui, o PSTU, que estava com aquela maluquice lá do fora Dilma, né? Você poderia não gostar da Dilma, mas fora Dilma era entre a direita. Nós acompanhamos de perto, por exemplo, também o que aconteceu na Embraer, em São José dos Campos, quando o PSTU vai com lutas, que controla os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, eles encabeçou movimentações falsas, onde fazia parar os ônibus da Embraer 1 quilômetro antes da entrada e depois saía na frente dos trabalhadores que iam para a porta do trabalho com bonecos de fora Dilma. Umas coisas de maluco isso aí. Bom, eles e também a burocracia mais barra pesada dos Correios, que é a burocracia mais ligada à empresa, a burocracia do Sindicato de São Paulo, que eles fizeram? Fizeram esses puxadinhos ali. Insuflaram alguns trabalhadores ligados à direção sindical para fazer esses vídeos. Vocês devem ter visto, não sei se viram, mas se não viram, procurem na internet, queimando bandeira do PT, outros aparecendo num setor de trabalho falando, quem vai votar no Haddad? E aí todo mundo, quem vai votar no Mito? Todo mundo, e eram 40. Teve essas coisas, teve. Mas o que acontece? Como essa burocracia trabalha? Essa burocracia é uma burocracia quase que estatal. Ela trabalha corrompendo algumas lideranças. E a partir disso, com churrasquinho, porque dessas coisas mínimas, e o trabalhador é muito prático, ele quer resolver os seus problemas. Lembra que o trabalhador não é um intelectual, o trabalhador é muito prático. Isso que se quer resolver os seus problemas materiais, ele vai seguir. E só que tem aqui mais um detalhe,
que é muito importante. O bolo social, da riqueza social, está diminuindo por conta da crise capitalista mundial. Então, esse dinheiro está ficando cada vez menor. Então, o que acontece? Tiraram dos sindicatos o imposto sindical. Agora, por exemplo, voltando à questão, já estou fazendo o link para começar a explicar a questão da greve. Essa questão do julgamento do dissídio, por exemplo, da Petrobras, que aconteceu uns 4 dias atrás, pelo TST, é muito importante entender. Por quê? Porque esse dissídio, além de tirar um monte de direitos na Petrobras, ele está colocando cláusulas da nova CLT, está tentando impor o contrato individual. Isso é um negócio escandaloso. No caso da Petrobras, no momento tem, porque houve um baita sucateamento, tem 50 e tantos mil trabalhadores concursados. Nos Correios são 105 mil. Ou seja, além de tentar demitir todos os concursados, que é essa política, eles querem que cada trabalhador faça o seu contrato com a empresa. Isso é ridículo, porque a empresa, numa situação de crise, ela vai te impor o que ela quer. Isso já foi imposto na Petrobras. Então, a brutalidade da pressão do governo, ele leva os trabalhadores a ficarem nervosos. O grau de nervosismo que tem nos Correios, e a gente conhece isso muito de perto, é altíssimo. Todo trabalhador está com medo de perder emprego. Está com medo da perda de direito. Uma coisa muito importante aqui também, para quem conhece essa parte do movimento operário, sindical, etc., é o seguinte: você tem a CLT, que o governo está querendo acabar com a CLT. Mas os trabalhadores mais organizados, eles têm o ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho, que tem uma série de benefícios a mais, de vários tipos, né? E eles estão querendo acabar com tudo isso aí. Isso é um detalhe. Não que o governo deu porque deu. O governo deu essas coisas a mais porque são produto de muita luta. Você tem nos Correios 4 mil anistiandos. Isso é muito importante de entender. Na Petrobras também, gente que foi demitida por lutar. E se eles têm uma condição um pouquinho melhor do que a média, é porque houve luta. Entendeu? E deve ser dito que quando um trabalhador ele é demitido, é o sustento dele. Esse que é o problema. Entendeu? É isso que deve ser avaliado. Então, nessa grande pressão do governo contra o emprego, contra as famílias, o trabalhador não via saída, se revoltou e saiu na maior greve do Brasil desde 1995. Um comentário sobre essa greve, que é muito importante, de 1995, e também, no geral, a esquerda ligada ao movimento de trabalhadores, de operários, não tem feito análise sobre isso. Essa greve fecha um período. Para quebrar a greve dos petroleiros, que foi uma greve que durou 1 mês e meio, quase 2, eles precisaram do exército. 5 refinarias foram invadidas pelo exército, na época da FHC. E numa política que tinha se aberto com a invasão pelo exército da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 1992, em Volta Redonda. Inclusive, eu conheço os principais líderes da época, operários, metalúrgicos, e isso aí foi muito grave. O exército invadiu, matou 3 operários, tem um monumento construído por Oscar Niemeyer a esses operários, em Volta Redonda, que depois foi colocar uma bomba ali, foi estourado e continua ali derrubado. Mas o que eu quero dizer é assim, esse período de altíssima repressão era a política do imperialismo para aplicar o neoliberalismo no Brasil a ferro e fogo. Começa, basicamente, já tinha começado antes, mas começa com muita força na CSN e culmina na greve dos petroleiros, que foi quebrada, impuseram altíssimas multas. O sindicato dos petroleiros da Reduc, a refinaria de Caxias do Rio de Janeiro, ele ficou quase sem funcionar 10 anos, por falta de dinheiro. Estava mais do que quebrado, mas eles fizeram a luta.
Agora, o que deve ser dito dessa greve dos Correios é que ela foi a abertura da porta para fechar esse período que se abriu em 1995. Em 1995, muito importante, se fecha o período de ascenso operário no Brasil, que tinha começado com o ascenso das greves metalúrgicas de 1978 em diante. Uma coisa muito importante, voltando à questão que eu coloquei ali do Garra Sumédici, que ele foi ovacionado em 74, ele levou bomba nas eleições, e que a ditadura militar ela começa a se enfraquecer muito em 74 por conta da crise capitalista mundial e o fim do milagre chamado milagre brasileiro, que era emprego farto, mas com baixo salário. Era isso que tinha. Depois vem o movimento estudantil, que entra em ascenso, porque sempre as camadas médias da população entram em ascenso antes que a classe operária, que normalmente é mais lenta, embora que muitíssimo mais poderosa. Quem é dessa época deve lembrar as grandes greves da USP, que faziam passeatas enormes pela Rua da Consolação. Na época existia a Lei da Segurança Nacional, você ia com o pau da arara se você fizesse uma manifestação, e com isso eles, na prática, acabaram com a Lei da Segurança Nacional. Naquela época também, quem sonhasse em fazer uma greve, eu tenho vários conhecidos e amigos que eram militantes e ativistas na época, não que ele ia perder o emprego, não, ia parar ali 50 policiais federais armados de metralhadoras para intimar os operários. E se o negócio continuasse, as lideranças iam parar no pau da arara, direto. Manuel Filho, por exemplo, que ele foi assassinado pela ditadura, depois de Vladimir Herzog, que acontece? Ele era um operário de base. É muito. Bom, bom, é uma grande emoção poder falar sobre isso, Ah, perdão. porque Olha só, no que eu falei, eu estava com o microfone fechado. É por isso que é difícil aqui operar. O que eu estava dizendo, perdão, quem estava nos assistindo, eu dizia o seguinte, que certamente quem viveu essa experiência, quem viveu esses tempos como o Alejandro, se emociona lembrando disso. Eu não vivi, né, mas pode ser que venhamos a viver algo parecido agora, no momento em que a gente tem a perspectiva de fechamento clandestino do regime. Né? Então, eu queria agradecer publicamente, inclusive agradecer ao Alejandro, quando eu estava com o áudio cortado, pelo jornal Gazeta Revolucionária ter sido um dos poucos veículos que se associa nesse esforço do Duplo Expresso divulgar a pauta dos projetos de lei, que são as três pernas do Patriot Act Tabajara. Né? Então, agradeço e a gente, obviamente, compreende a emoção do Alejandro.
Eu me emociono com esse tipo de coisas porque na minha cabeça vem uma série de acontecimentos, de pessoas que até eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E esse era um simples operário que a polícia foi, retirou da fábrica, levou para os porões da ditadura e assassinou na tortura. E ele é um simples trabalhador, da mesma maneira que tinha feito com Vladimir Herzog e vários outros. Então, o que acontece? A classe operária começa a se levantar. E na Scania, em 1978, no setor mais bem pago dos trabalhadores, que eram os ferramenteiros, 30 e poucos ferramenteiros entram em greve. E isso dá lugar às greves metalúrgicas em todo o ABC. Isso é muito importante entender. Porque conforme a repressão vai e eles matam pessoas, mataram aquele outro operário depois, em 1980, a Santos Dias, em Santo Amaro, que era um outro, estava fazendo passeata. Mataram ele assim, como se nada. A vida para eles não vale nada. E eu acabei me lembrando, por isso até que me emocionei, de um trabalhador que eu conheci em 2009, acho, 2010. Teve um 1º de maio, onde esse trabalhador, que é um camponês, ele é militante da Liga dos Camponeses Pobres do Brasil. E o que acontece? Ele teve nesse 1º de maio, e ele falou num discurso muito emocionante. Falou assim: eu estou marcado para morrer, mas eu não vou abrir mão da luta. E o que aconteceu? Ele não abriu mão da luta e 3 semanas depois foi assassinado. Bom, esse tipo de heróis anônimos que nos emociona, porque faz parte da história anônima, da história não oficial. Esse aí que tinha como nome, um apelido, Pelé, era um negro, um camponês. Eles que constroem a história. Então, voltando ao assunto da análise, tentando controlar essa parte mais emocional, né? O que nós vemos? Que depois a situação no Brasil, nos anos 80, ela foi evoluindo. Teve grandes greves nos anos 79, no ano 80, depois o governo, o Delfim Neto, na secretaria, aliás, no Ministério da Fazenda, ele aplicou uma política altamente recessiva, entre 81 e 80, entre 80 e 82, mais ou menos. E isso gerou um grande descontentamento entre os trabalhadores. E aqui um dado que provavelmente a maioria não saiba, mas que é muito importante de levantar, que é o seguinte: entre 1981 e 1983, 1.500 sindicatos ligados à burocracia sindical, vinculado ao governo militar, foram tomados pelas oposições metalúrgicas e pelas oposições no geral de todos os outros sindicatos. Nos químicos, eram oposições sindicais. Nos químicos tinha um sindicato extremamente aguerrido e assim sucessivamente. E isso foi o que levou à fundação da CUT, em 1983. Alejandro, desculpa interromper você, só vou fazer uma observação técnica aqui, né? Acabei de ter um problema em que eu esqueci de abrir meu microfone e algumas pessoas se questionam quando não fecho meu microfone, quando as cachorras latem. É exatamente por isso. Hoje eu fechei porque elas estavam latindo e aí depois eu esqueço de abrir porque eu tenho 2 locais diferentes que eu tenho que abrir para falar o microfone. Então, por isso que eu acho que é menos disruptivo, vejo até pelo número de pessoas que nos deixa cada vez que o meu microfone fica fechado, é menos disruptivo a latida do cachorro e eu chamar a atenção delas
do que o latido das próprias cachorras. Então, isso é menos disruptivo do que eu ficar sem um áudio, né? Então, por isso que aqui é difícil, né? Eu tenho que fazer tudo, jogar nas 11 ao mesmo tempo, operando, né? Áudio, tal, imagem, tudo aqui, compartilhamento. Então, peço desculpas mais uma vez pelo problema técnico que a gente acabou de ter, peço desculpas pelo latido das cachorras, cachorro late, é assim mesmo que acontece, mas eu acho que é melhor ficar com o latido das cachorrinhas do que ficar aí, às vezes, 1 minuto, 2 minutos até alguém me alertar, como me alertaram da moderação que eu estou sem áudio. Então, aqui é uma escolha de Sofia. Por favor, Alejandro, pode continuar. Bom, então, nessa época, esse período de ascenso dá lugar a grandes greves que atingem seu ápice em 1985, quando acontecem no Brasil 15 mil greves, algumas das quais ultra radicais. Não sei, a maioria talvez nunca ouviu falar, na greve da General Motors, da GM, no Brasil. Essa greve chegou a um grau de radicalização tão grande que os trabalhadores, segundo se fala, fizeram uma espécie de curralzinho com carro e ficaram ali ameaçando que se o exército entrasse ali, iria botar fogo em todo mundo. Eles estavam com as chefias. Moral da história, que aconteceu? Eles atenderam todas as reivindicações. Então, esse período de ascenso, ele vai entre sobes e baixas. Teve a questão do MST também, na época bastante avançado, radicalizado, com invasões de fazendas, etc. Teve aquele massacre brutal em 1986, onde a polícia militar matou 23 trabalhadores. E eles tentaram conter esse ascenso dos trabalhadores com os planos Cruzeiro e Cruzado. Só que isso não funcionou. Aí Collor tentou implantar o neoliberalismo na força. Também isso deu uma série de problemas, tanto assim que veio o impeachment, impulsionado a partir de setores das empresas nacionais e da direita nacional. Depois veio o governo de Itamar e depois veio o governo de FHC. Aqui um problema muito importante. O movimento operário e sindical sofre uma mudança nesse período. Começam as câmaras setoriais, principalmente a partir do sindicato de São Bernardo do Campo, encabeçado na época pelo atual deputado Vicentinho. Então, aí, um ponto fundamental, até para entender o que está acontecendo hoje, é o que acontece em 1989, que é a queda do Muro de Berlim, que acontece como ápice da campanha do imperialismo, principalmente norte-americano, para impor o tal do neoliberalismo, que não foi nem mais nem nada menos uma política para conter a crise que tinha se aberto, uma crise mundial de 1974, que tinha levado a inflação a nível altíssimo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação passou dos 20%, o desemprego era alto, isso tinha levado a greves operárias enormes, como, por exemplo, a greve dos controladores aéreos, que na administração Reagan foi quebrada, demitindo 13 mil controladores de uma pancada só. Ou as greves dos mineiros do carvão na Inglaterra, duas enormes, principalmente a última, que durou mais de um ano, e foi quebrada com muita truculência com Margaret Thatcher, que já estava totalmente liquidada politicamente, e que ela conseguiu essa proeza só porque ela por conta da Guerra das Malvinas. Aí o que acontece? O imperialismo, principalmente britânico e norte-americano, ele impõe na força o chamado neoliberalismo, que não é nem nada mais nem nada menos uma maneira de estabilizar a queda da taxa de lucro mundial. Como que ele faz isso? Basicamente, migrando inúmeras plantas de produção, já não mais para o México, mas para a China, onde existiam as zonas especiais, e um operário chinês, na época, ganhava $30 por mês sem nenhum direito. Mais ou menos que um operário ganha em Bangladesh hoje na indústria têxtil, um pouquinho menos. E, a partir daí, eles começam um grande processo de desmonte da indústria, e como se perde a base operária no Ocidente, o movimento sindical e operário como um todo acaba entrando num refluxo. Esse refluxo começa a mais ou menos entrar em crise, ou seja, a estabilização do sistema capitalista mundial começa a entrar em crise
de maneira regional. Teve grandes crises no início dos 80 no México, em 82, da Turquia, crise da Rússia, crise dos tigres asiáticos, da Argentina, do Brasil, etc. Ponto muito importante aqui. Eu, por exemplo, fui várias vezes à Venezuela e estive nesses dias. Nesses dias não, um mês e pouco atrás. Uma situação assim de muito impacto, né? Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, o salário lá mínimo é de $2, sendo que no setor público ninguém pode ganhar mais de que 30% acima disso. Então, tem toda uma situação em relação a isso. Mas, seja como for, a Venezuela foi o primeiro país onde estoura um grande levante popular contra o neoliberalismo. Em 1989 foi chamado Caracazo, quando aqui ainda o neoliberalismo estava começando, e começa a implantar com o FHC. Então, o que acontece? Fazendo essa junção de todos esses aspectos. Em 1995, o governo precisava quebrar a greve dos petroleiros para implantar essa série de políticas que foram implantadas depois, né? E foi a entrega de meio Brasil ao troco de pinga. A Vale do Rio Doce, na época, foi entregue por 2% do valor, 3 bilhões e pouco, e ainda financiado pelo BNDES, que negócio escandaloso. Os bancos públicos, bom, para lá é escandaloso. As teles também, o setor elétrico, a siderurgia, tudo. A Copene, e aí vai, né? Eles implantaram isso, o movimento sindical ficou bastante controlado, até por política das câmaras setoriais, e esse refluxo dura até o início dos anos 2000. Aqui um assunto meio polêmico, importante, algumas pessoas não gostam que se fale, é que quando o governo de FHC entra em crise, você tem um ascenso operário importante. Eu participei desse negócio aí. Teve grandes greves em vários setores, inclusive dos Correios, gráficos, metalúrgico, 2001, 2002. Aí que acontece? Há um acordo entre o PSDB e a cúpula do PT para o PSDB facilitar uma transição. Não sei se vocês sabem, em 2002, há uma viagem encabeçada por Lula e a cúpula do PT e a cúpula dos tucanos para ter uma reunião com Bush. Bush tinha acabado de invadir Iraque. E a negociação era a seguinte, que o governo norte-americano não ia impedir a posse do PT e o governo do PT iria manter todos os acordos. Aí, bom, isso acontece. Se você vê o gráfico das eleições em 1998, o gráfico das eleições em 2002, é uma coisa muito estranha ali. Se você vê o que está pintado de azul e vermelho, por exemplo, nas análises da Folha, você vai ver, em 98, o PSDB ganha tudo. O PT acha que ganha um ou dois estados. Em 2002, acontece exatamente o oposto. O PSDB ganha um único estado, o que é meio estranho. Bom, aí o negócio vai indo, você tem os altos preços das commodities, que ajudam a estabilizar a economia, e aqui entra um ponto muito fundamental. Nessa década, 150 mil sindicalistas são comprados com cargo de chefia. O ponto que eu tinha falado, e precisa ressaltar isso aí. Isso é fundamental, entendeu? Aí há uma Esse número é impressionante. Quantos sindicalistas foram para cargo de chefia, Alejandro? 150 mil, com cargos de função. Nossa, realmente é incrível. Nossa, sim, não, é um número importante de se considerar. Nos Correios foram mais de 3 mil, só nos Correios. Lembrando que, nesse momento, Paulo Guedes disse que quer privatizar 182 estatais federais, mais 250 dos outros âmbitos. Então, o porte das empresas estatais no Brasil é grande. Então, foram esse número. Aí, com isso, o que acontece? Você teve essa política e uma outra política de estabilização social, que for jorrar dinheiro pelos ministérios. Eu, por exemplo, tenho amigos conhecidos que trabalharam para o MST. Né? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso é um negócio meio sensível, mas eles eram engenheiros agrônomos, especialistas em quê? Responder licitação. Essas licitações
eram colocadas em prática depois? Bom, eu não vou querer fazer uma afirmação aqui, porque o assunto é polêmico, mas basta usar um pouco da imaginação. Aí você tem o problema da UNE também. Você tem 3 grandes organizações sociais, CUT, UNE e MST. UNE é a questão das carteirinhas, negócio escandaloso. Em uma semana, 5.000 municípios aprovaram que um percentual, que o dinheiro das carteirinhas se equipa à UNE. Bom, recorde mundial histórico de aprovação rápida de leis. Super estranho. O fato é que, nessa década, houve um período de estabilização e quase não houveram greves. A única categoria que mais nacional que fez greves foi a dos Correios, nessa época. E era mais por melhoria das condições de trabalho. E houve uma melhoria mesmo. A condição dos Correios melhorou, o governo Lula, principalmente, amarrou as aposentadorias ao salário mínimo, teve toda uma série de planos. Só que é muito importante destacar. Os planos sociais do PT para o Nordeste, que vários partidos da esquerda criticam, nós, por exemplo, não criticamos, nós apoiamos totalmente. Totalmente. Tiraram 16 milhões de pessoas da pobreza extrema, que não é pouca coisa. Só nós criticamos 2 coisas. Seria a melhoria. Primeiro, que o dinheiro que foi dado era muito pouco, 80 reais por filho é muito pouco, e que não tinha um controle real dos trabalhadores isso aí. Deveria colocar conselhos de trabalhadores, organizações sociais, o que for, para participar do controle desse dinheiro. E enquanto o Bolsa Família, por exemplo, nos últimos períodos do governo Dilma, para isso era dedicado 25 bilhões, mais ou menos, na média, por ano, conforme a própria Maria Lúcia Fattorelli tem dito, para a amortização da dívida em juros é 1 trilhão. Ou seja, a Bolsa Banqueiro é mais ou menos como 50 vezes maior que a Bolsa Família. Então, esse é fato. E um fato muito importante que, quando estava na Venezuela, eu falava muito isso para eles, porque os venezuelanos estão numa situação muito difícil. O que eu dizia para eles? A situação de vocês aqui é muito complicada, inclusive porque há um ataque muito forte de fora e também de dentro dessa bolívar-burguesia que se beneficia das negociatas, inclusive com chineses e russos. E não está nem aí para os trabalhadores. Mas no Brasil não está muito pior. No Brasil é um país de tão morto de fome, vamos dizer a verdade, de tanta pobreza, um país onde tem, nesse momento, somente 30 milhões de trabalhadores trabalhando com carteira assinada e a metade com salário mínimo, que não é salário. Ou seja, você tem uma mão de obra que, segundo o IBGE, 95 milhões, segundo nós, é de 120 milhões, mas seja como for, você tem um grau de desemprego no Brasil que deve ser de, no mínimo, 70%. E esses números são manipulados até dizer chega. Segundo o IBGE, se você considera esses números dos trabalhadores que não procuram emprego há mais de 1 mês, 3 meses, seria 25 milhões. Segundo a nossa opinião, são de 70 milhões. Seja como for, é um número enorme. E o PT, governos do PT, com esses programas sociais, tiraram um monte de gente da pobreza. Ou seja, isso o que demonstra? Que se você cortar esse negócio que é a luta da Maria Lúcia, você teria muito dinheiro para tirar o Brasil inteiro da pobreza. Bom, esse contexto todo é importante para agora desaguar na questão da greve dos Correios, que é muito importante. Essas greves vão sendo contidas, não tem praticamente greve em lugar nenhum. Em 2013, tem um negócio, acontece as passeatas. Eu, pessoalmente, tive tudo em todas as passeatas de 2013. Participei de todas. Inclusive, quando teve aquela dia 17 de junho, eu estive no meio aí do bombardeio de gás e a truculência quando um jornalista perdeu o olho. Nós vimos a polícia atirando contra os balcões, etc. E vimos também, isso foi numa quinta-feira, na segunda-feira, quando não tinha polícia nenhuma. Porque no Facebook, que na convocação para dia 17 tinha conseguido 30 mil aderentes, quando convocou o movimento do Passe Livre para a segunda-feira, já tinha 200 mil
dizendo que iriam participar. Então, eles colocaram P2, colocaram os coxinhas. E aí já ficou claro que o golpe vinha. A partir daí que começa o negócio do golpe no Brasil. E aí o negócio vai andando, tem impeachment de Dilma, etc, etc. Aí, um ponto muito importante é que em 2015 a crise capitalista mundial se acirra em todos os países. Os mecanismos de contenção da crise capitalista mundial, que foi repasse de dinheiro a nível absurdo para o grande capital, ele começa a entrar em colapso em 2012. O grau de endividamento é absurdo. Não sei se vocês sabem do seguinte número que eu vou dar. Desde a independência dos Estados Unidos em 1776 até o primeiro governo Bush, a dívida pública norte-americana passa de 0 para 2 trilhões de dólares. Nos governos Bush, vai de 0 para 6 trilhões e meio, triplica. Obama passa isso de 6,5 para 16, já está em 21. Só a dívida pública norte-americana. Bom, a gente poderia falar muito sobre isso. A dívida pública norte-americana, de fato, é um PIB e meio mundial. Isso que é. Bom, essa situação da crise mundial, que seria um outro assunto a ser debatido, mas dando uma pequena pincelada, começa a se agudizar muito em 2015. Em 2014, a burguesia mundial não está unificada em relação a tirar a Dilma. Ficava com medo. Barack Obama e Angela Merkel não eram a favor de tirar a Dilma. Apesar de que houve uma fraude brutal em 2014, Dilma ganhou, porque havia um repúdio muito grande contra a direita. Mas em 2015, o que acontece? A burguesia, no geral, se unifica para retirar a Dilma, principalmente quando Dilma faz aquela loucura lá de colocar um elemento da especulação financeira, Joaquim Levy, para aplicar essa política absurda. Bom, aí o governo entra em colapso praticamente e eles entram com os ataques contra o Brasil. Então, aí já começa uma efervescência controlada no movimento de protestos no Brasil. Eu, por exemplo, estive nas manifestações, eu e vários outros companheiros, do 31 de março de 2016. Essas manifestações foram gigantescas. E a burocracia sindical e dos movimentos sociais foi quase ultrapassada. Nós vimos isso em Brasília, em São Paulo, em Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte. Existia um espírito de luta muito grande. Aí, o que acontece? Quando a burocracia viu isso, depois aí vocês me avisam se precisa definir a categoria burocracia, mas assim, em duas palavras, aquele setor dos trabalhadores que já não trabalha mais, que ele passa a fazer uma política em benefício próprio, ligada ao governo, e principalmente em cima da grana, do dinheiro. Isso, assim, a grosso modo, seria isso. E aí começa a controlar e conter as manifestações, começa a sabotar todas as manifestações de aí para frente. Quando acontece o impeachment de Dilma, em agosto, as manifestações param. Tanto assim, um negócio tão grave, que depois uma série de leis começam a passar, por exemplo, aquele PLS 247, que era a lei do teto para estados e municípios, passa no meio das eleições municipais, sem que a esquerda tenha falado absolutamente nada. Entendendo como esquerda, essa esquerda que o Duplo Expresso critica, que essa esquerda que faz passar essas leis, Tabajara, todo esse monte de loucura, e que a gente sofre muito na própria pele. Bom, aí o negócio vai, e o movimento de protesto, já não diria de movimento operário, o movimento de protesto fica paralisado quase um ano. Não tem protesto nenhum. A burocracia não faz protesto nenhum. Aí, quando o Bolsonaro ganha, bom, e aí teríamos que ver a questão das eleições, porque a burocracia sindical dos Correios nos joga muito na cara, assim, nossa, de que o trabalhador que votou em Bolsonaro. Nós temos uma tese sobre isso. Nós fizemos uma análise, nos elencamos 24 pontos sobre o porquê essas foram as eleições mais fraudadas desde a eleição de Washington Luiz em 1926. 24 pontos. Isso foi uma fraude total, em todos os sentidos. Desde a prisão do Lula até a fake news, com caixa 2 em Bolsonaro,
passando por mil coisas. Bom, teve isso, teve o que o Duplo Expresso também tem denunciado, e com o qual a gente tem se identificado, tanto assim que a gente está acompanhando muito de perto Duplo Expresso, principalmente a partir de setembro do ano passado, com muito cuidado, porque a gente começou, o que mais nos assustou, é quando a gente viu a capa da revista The Economist, no dia 26 de setembro, que obviamente vocês também falaram sobre isso, e, bom, aí a gente começou a ver o que vocês estavam denunciando que eram os detalhes, os pormenores de como que a coisa ia dentro do PT, teve toda essa agressão calhorda contra o próprio Rômulo. Depois, vocês estavam denunciando muito os detalhes de como que o voto ia se processando, que vocês continuam fazendo até agora. Inclusive, aqui um pequeno parêntese, uma enorme contribuição o que vocês têm feito. Já tenho falado isso pessoalmente para o Rômulo, mas, aliás, por internet, mas agora é bom falar a público. A contribuição do Duplo Expresso para a luta dos trabalhadores não tem preço. É invalorável que vocês têm denunciado. Vocês têm trazido à tona, por exemplo, esses 3 atos Lava-Jatos. Só isso já mereceria um prêmio Nobel. Mas vocês têm ido além. Se, por exemplo, nos outros dias, levantaram uma lebre que eu não tinha percebido, nem nenhum de nós, essa questão das loterias, que vocês, inclusive, referenciaram ao Rubens Gonçalves. Quando vocês falaram isso, eu estava ouvindo, caramba, quer dizer que o que vem por aí vai ser uma paralisia 10 mil vezes pior. Bom, então, dentro desse contexto todo, a burocracia sindical, quando viu que a situação estava insustentável, a partir do final do ano passado, começaram a fazer algumas manifestações controladas, mas são basicamente manifestações eleitorais. Querem jogar tudo para uma eleição, para 2020 e para 2022. Toda manifestação é isso. Então, por exemplo, nos Correios, no último CONREP, que seria Conselho de Representantes, e anteriormente no CONTEC, que seria o Congresso de toda a categoria, a burocracia sindical tentou enfiar o Lula livre goela abaixo. A gente é a favor do Lula livre, mas o trabalhador, você precisa colocar uma situação política a partir do problema que ele sente. E eles tentaram levar o Congresso inteiro para isso, para não discutir. Ou seja, era uma manobra. Ou seja, de fato era o que digo, eu estou pegando alguma, viu, Rômulo? Eu sei que você não usa direitos autorais, então estou pegando alguns dos teus termos que têm nos ajudado muito, tipo telecat, você viu que eu coloquei, que achei fantástico, e esse negócio da tanga, do fio dental, já é excelente, porque isso aí é fantástico, isso aí, né? Porque é um negócio muito gráfico. Ele vai, mostra uma coisinha, aliás, ou mostra o todo para ocultar o principal. Supostamente eles estão lutando pelo Lula livre no movimento operário. Tudo mentira. Tudo mentira. Eles não criaram um único comitê de Lula livre em lugar nenhum. Nós tentamos puxar o Lula livre, em um certo momento, ligado a nossa palavra de ordem um pouquinho diferente. É assim, liberdade para Lula e todos os presos políticos. Levando em conta que nós temos aí o Rafael Vieira. Negócio escandaloso, aquele que foi preso, um morador de rua no Rio, com um pote de cândida. Só uma justiça aqui que eu preciso fazer, Alejandro, que é o seguinte, essa da tática do biquíni fio dental, que mostra tudo para esconder o essencial, ela não é minha. Eu vi pela primeira vez sendo usada pelo Delfim Neto, mas eu acho que não foi nem o Delfim Neto quem inventou, não tenho certeza. Eu acho que a Angélica Lovato ela já mencionou o nome aqui de quem que teria feito isso, e acho que foi alguém até lá dos cadernos brasileiros que ela tanto comenta aqui. Então, preciso registrar, mas, de fato, use e abuse, não tem direito autoral aqui para telecat, nenhuma das expressões que a gente costuma utilizar aqui. Queremos até que elas se espalhem. Bom, perfeito. Acho que isso, bem isso, não é direito autoral, é jogar a luta para frente. Bom, então, mas voltando ao assunto, o que acontece? Eles fazem isso de maneira manipulada. Os únicos Lula livre que eu vi funcionando foram dois ou três impulsionados pelo PCO, principalmente nos professores de São Paulo, na APOESP, e ainda muito torpedeados pela burocracia
da APOESP, um dos principais pilares da CUT. Bom, acontece, isso aí é falso. Você, para um trabalhador, eu vou ter um exemplo de como que a gente trabalha com o trabalhador. A gente vai falar com o trabalhador do que interessa para ele. Por exemplo, uns anos atrás, com o negócio todo paralisado, a gente ia em umas unidades dos Correios, você tinha que falar do que importava para ele. Era a hérnia de disco, era a goteira, tinha goteira, tinha rato, barata. Então, o que a gente falava? Bom, vamos tentar resolver isso, vamos fazer uma CID, que é um negócio interno da CIPA, que é o que controla a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, etc. Mas veja, companheiro, o que está acontecendo aqui, que estão sucateando para privatizar, e a crise mundial, e papapá, e aí você vai trazendo o restante das agendas. Você tem que começar com que o trabalhador, que dói no trabalhador. Aí sim, você pode entrar com Lula livre, com cuidado ainda, porque há muito repúdio, mas você tem que explicar. E você vê esse traço, né, da retórica adequada para falar com a classe trabalhadora no próprio discurso que o Lula sempre preservou, né, da sua origem sindical. Ele sempre parte do concreto, aí passa para uma abstração política maior e depois volta para o concreto, né? Ele fecha um círculo no discurso dele. Então, algumas pessoas se queixam quando ele está ali, né, com as pessoas tentando inferir que haveria um materialismo pobre ali, quando ele fala, né, antes você estava comendo, né, o pé da galinha, o pescoço, não podia, tal, passava fome. Aí ele, né, passa para a questão política, aí depois volta, não, e agora o pessoal, né, no meu governo o pessoal passou a comer coxa, sobrecoxa, peito, etc. Né, reflete um pouco isso que você está descrevendo, que você tem, logicamente, que você não vai se restringir o discurso a isso, você vai politizar, mas você tem que partir do concreto, né? A maneira de você, é o código com que você consegue abrir a porta e ser ouvido, não, Alejandro? Bom, então, eu, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer o Lula pessoalmente em reuniões, quando eu era metalúrgico. E eu posso dizer o seguinte, ele como comunicador, a maneira como que ele fala com o peão de base, ele é impressionante. Eu acho que é o melhor comunicador que eu tive a oportunidade de conhecer de massas. Tanto assim que o próprio Obama falou, ele é o maior líder mundial. Bom, independentemente de divergências, temos que concordar que ele é, com certeza que ele é. E agora, junto com Assange, Julian Assange, são os dois maiores presos políticos que há. Bom, Assange está numa situação muito mais difícil. O Lula seria o segundo maior preso político nesse momento do mundo, que não é pouca coisa. Bom, continuando. Então, a burocracia sindical, ela, quando viu que não tinha mais jeito de paralisar as lutas, porque ela poderia ser ultrapassada, porque um ponto muito importante aqui, voltando àquele negócio que eu falei dos 1.500 sindicatos tomados dos pelegos da ditadura sindical, isso aqui é muito fundamental entender. Uma parte desses sindicatos foram tomados em eleições, mas outra parte não. Porque peão, sabe o que acontece? Quem é intelectual, você imagina o peão, aquele cara meio idiota, que vai com a marmita ali, comendo, que ouve, sei lá, forró, funk, não sei o quê, etc. Bom, quem tem um pouco mais de experiência no movimento operário sabe que tem um pouco disso, mas tem uma questão que Marx, nós temos, por exemplo, o Nildo Ouriques, que participa do Expresso, ele conhece bem profundamente esse negócio, que é a questão de classe em si e classe para si. Uma questão que Marx pega de Hegel e ele desenvolve. Aquele cara da marmita, essa classe em si. Mas, em um certo momento, quando a situação... Isso aqui é muito importante. Não é um problema cultural, nem de educação, nem de nada. Quando a situação se torna insustentável e não tem mais para onde correr, o trabalhador perde as ilusões, perde a boa e ele vai para cima, porque não tem escolha. O movimento operário é isso. Ele passa por fluxos, por refluxos, e, em um certo momento, ele, do nada, pode surgir, que nem essa greve dos Correios, que nem a greve dos petroleiros, que nem as 15 mil greves de 1995, perde a boa e vai para cima. E muitos desses sindicatos não foram tomadas eleições, foram tomadas na porrada. Se você, numa assembleia de qualquer lugar, hoje, que são totalmente esvaziadas, se aparece lá com 500 trabalhadores enfurecidos,
os pelegos saem correndo. Né? Para você ter uma ideia, por exemplo, de como que essa burocracia controla os trabalhadores, porque aí tem gente, por exemplo, que fala assim, por que o trabalhador não luta? Porque o trabalhador é idiota. Bom, esses organismos foram construídos por meio de muitas lutas. O trabalhador precisa de uma liderança. Muita gente morreu por isso aí. Esses que eu mencionei, vários mais. Entendeu? No caso dos sem terras, mesma coisa. Só que essa burocracia, esse setor que se destaca dos trabalhadores, começa a usar esses aparatos como se fosse na sua propriedade privada, ele depois acaba deixando os trabalhadores meio que sem rumo. Até que venha uma pressão muito grande e os trabalhadores passem por cima, porque não tem jeito. O trabalhador, quando a situação é insustentável, ele vai procurar a luta sindical organizada. Aí, isso, por medo de que acontecesse isso, a burocracia começou a fazer esses chamados até idiotas. São chamados controlados. Por exemplo, vocês viram o ato das centrais na sexta-feira? Nós estivemos nisso aí. Isso não é um ato, isso é um escárnio. É como cuspir na tua cara. Um negócio escandaloso. Não houve convocação nenhuma, é uma sexta-feira, tudo esvaziado. É para não funcionar que fazem isso. E sexta-feira, quando eles decretam greve na sexta-feira, você já sabe, é para implodir o negócio. Da mesma maneira que não há nenhuma convocação real para o Lula livre, para libertar o Lula de verdade, também não há nenhuma convocação para enfrentar o governo. Esse é um assunto, eu deixo aqui meio na gaveta do lado, porque eu quero falar um pouco da greve e depois quero casar isso com a burocracia para ir fechando a exposição. Alejandro, sobre a greve... eu odeio essa posição, mas eu devo dizer o seguinte, a gente tem mais 5 minutos para concluir a conversa, porque eu já estendi um pouco mais. O Geraldo Lino, eu tinha combinado ele entrar às 8, agora já são 8h24, então eu pedi para ele uma paciência para a gente poder dar aí mais um tempo, mas logicamente que a gente pode voltar a conversar sobre isso mais em outro dia, se você não conseguir expor tudo que você tem que falar nos próximos 5 minutos. Então, eu vou fazer um resumo, e depois, em uma outra ocasião, a gente se estende sobre esse assunto. A greve dos Correios estoura, a burocracia foi obrigada a chamar a greve porque havia um grau de descontentamento brutal, e nós, que somos um grupo de 4 gatos pingados, por meio da orientação, comparado à burocracia, e o que acontece? Colocando a política do que fazer em cima de palavras de ordem, conseguimos dar uma certa luz para a categoria poder ir para a greve. Isso foi quebrado na semana passada a um alto custo. Houve uma audiência de conciliação que foi chamada um dia depois pela empresa, a partir do TST, a mesma empresa que não queria negociar nada nos últimos 3 meses. Aí o que acontece? O TST impôs uma multa de R$50 mil por dia, caso a greve continuasse, não tivesse 70% das pessoas trabalhando, e assim sucessivamente. Aí o trabalhador queria continuar em greve. O grosso. Aí a burocracia manipulou tudo e conseguiu quebrar a greve, e deixou isso no estado de greve, porque supostamente não teria condição. Agora, o grau de descontentamento dos trabalhadores nesse momento é enorme. Eles estão super preocupados com o emprego, com os direitos e com tudo. Com isso, nós estamos indo para a audiência de conciliação no dia 2 de outubro, que é um jogo de cartas marcadas, porque isso já aconteceu com a Petrobras. Vai ser quebra de direitos, vão tirar direitos, vai ser abertura para privatizar os Correios, e como é a única categoria nacional que está lutando nesse momento, o governo, o imperialismo precisa quebrar essa greve para poder avançar com mais rapidez, do jeito que eles estão fazendo, por exemplo, com a Petrobras na Bahia, que já está indo a 10 mil por hora. Então, nesse momento, para encurtar, nós estamos numa campanha ferrenha contra a privatização dos Correios, e nós estamos com uma palavra de ordem muito concreta, que é o seguinte: greve no dia 2, quando é a audiência de conciliação, caravanas maciças
para tomar Brasília, cercar o TST e mostrar para essa cúpula da burocracia do governo que os trabalhadores têm fôlego para lutar. E ainda se juntar no dia 3 com o Dia Nacional do Luto convocados pelos petroleiros. Ou seja, se a burocracia sindical não consegue nem sequer fazer uma greve de um dia, bom, não somente que devia se aposentar, devia dar um tiro na testa. Já porque é imprestável, incompetente. Esse que é o ponto. E a burocracia sindical, para terminar, por que ela não quer lutar? Por que não quer lutar? É muito simples. Não quer lutar porque ela tem o rabo preso. Ela fez extrapolias durante décadas com dinheiro que é extorquido pelo governo do trabalhador. Imposto sindical, contribuição sindical, até, o que poderia ser um pouco mais polêmico, descontos em folha das mensalidades dos trabalhadores. Isso é polêmico. O imposto sindical não é polêmico. É uma maneira de atrelar os sindicatos e as organizações sociais ao Estado. É simplesmente isso. Agora, a burocracia, ela tem medo de lutar contra o governo gafanhoto, usando a palavra do próprio Paulo Guedes, contra o governo entreguista de Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes, Sérgio Moro, porque ela tem medo de ir para a cadeia. Esse que é o problema. Ela não, um sindicato, eu vou falar 3, 4 coisinhas e fecho. Um sindicato no Brasil não é possível de ser administrado tudo por dentro da lei. Eu conheço isso bem. É a mesma coisa que você tentar ser legalista tendo uma pequena loja. Se você for pagar todos os impostos, você quebra. E sindicato ainda tem uma pressão enorme do Ministério do Trabalho, que agora está no Ministério da Economia e no Ministério da Justiça, e da Receita Federal. E além disso, tem que fazer a luta, eles desviam para os partidos e assim sucessivamente. Então, está todo mundo se pelando de medo disso aí. De todas as centrais sindicais, federações, da esmagadora maioria se não for todas, é a 99%, da esmagadora maioria dos sindicatos, etc. Esse que é o problema. E eles acham de que se fingindo de morto vai resolver o problema. Esse negócio aí da loteria, que leva que lembra que foi levantado aí? Que essa traição, não somente que vai se manter, ela vai ser muito pior. A paralisia deve ser total e os sindicatos e organizações sociais serão desmanteladas, inclusive porque agora estão tentando impor contratos individuais, fim de toda uma série de direitos e fim dos próprios sindicatos. Uma última frase para terminar, além mais uma vez, o agradecimento e a solidariedade com a luta do Proexpresso, é que a luta dos trabalhadores precisa ser feita pela base. Precisa ser o trabalhador, que é prático, precisa ser orientado por meio de políticas que precisam ser materializadas em palavras de ordem simples, palavras de ordem que consigam dar uma perspectiva para a grande maioria dos trabalhadores, que são a maioria da população. E o que essa esquerda ligada à mensagem ao partido, etc., está fazendo é um crime contra os trabalhadores brasileiros. E, de fato, eles são agentes do grande capital mundial. E, mais uma vez, muito obrigado e a nossa total solidariedade com o trabalho tão importante que o Duplo Expresso tem feito pelo Brasil e pelos trabalhadores brasileiros. Alejandro, nós que agradecemos imensamente a sua presença aqui nessa manhã. Esse assunto, né, da paralisia sindical é algo que por muito tempo nos intrigou. Nós começamos a entender um pouco mais quando nós conversamos com pessoas da Petrobras, que nos falaram dessa questão e diziam que podia ser extrapolado em alguma medida para outras estatais, mas você certamente trouxe muito mais claridade sobre isso, até com esse número, né, não digo assustador, mas assim, muito impactante, né, de 150 mil sindicalistas em cargos de chefia, e que com isso teria havido em alguma medida a cooptação e até criando um fosso entre a categoria liderança sindical, já que ele passa a representar o interesse patronal, mesmo sendo patrão o Estado, nesse caso, não é?
e que você vai encontrar, então, aquela foto trágica dos trabalhadores dos Correios queimando a bandeira do PT, né? Ajuda a explicar por que a foto, o vídeo, enfim, ajuda a explicar um pouco como é que a gente chegou até aqui, não é? Então, a questão é complexa, né? A gente tem que fazer a crítica do que se passou, logicamente que sem ceder ao viés de retrospectiva, então, no sentido de que a alternativa teria dado certo, com certeza, enfim, mas a crítica é importante para a gente aprender com a lição do passado e tentar, pelo menos, não repetir os erros no presente e no futuro. A gente combina aqui uma volta para você trazer mais detalhes, porque é muito importante trazer essa visão dos sindicatos e que você tem acompanhado de perto, não só nos Correios, né? Você tem acompanhado também outros sindicatos de outras estatais, e aí é uma das chaves para a gente compreender como é que a gente foi chegando aonde a gente está, à beira do despenhadeiro e com aquela metáfora do sapinho que está dentro da panela, com o fogo aumentando, a temperatura aumentando, a pouquinho, mas parece que o sapo até injetaram morfina nele, né? Sequer ele sente a temperatura subir e a morfina talvez a gente consiga compreender esse anestésico com um pouco do que você contou para a gente aqui nessa manhã. Então a gente que agradece, Alejandro. Muito obrigado a vocês, novamente. Bom dia. A gente conversou aqui com Alejandro Acosta, ele que é editor do jornal Gazeta Revolucionária e comentou com a gente aqui a questão sindical, né? É muito importante para a gente compreender, de fato, a falta de oposição real, efetiva, ao avanço do golpe no Brasil, que começou ali de uma forma mais clara, ostensiva, em 2016, mas antes, né? Toda a espiral do golpe começa em 2013, a gente já tem uma capitulação em alguma medida em 2015, depois da gente ganhar uma eleição suada com a entrega da economia ao Joaquim Levy, que começa a implementar o programa que a gente tinha derrotado na eleição e se agudiza quando chega o Temer com o Henrique Meirelles e agora já é, né, a descida final com o Paulo Guedes e o Bolsonaro. A gente já tem aqui para conversar com a gente o Geraldo Lino, ele que é geólogo e é do conselho editorial lá da Capax Day, editora. Bom dia, Geraldo Lino. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Romulo. É um prazer enorme estar de volta aqui. Tá me ouvindo aí? Perfeitamente, perfeito. Só ajustar o áudio aqui, que você está um pouco mais alto que o do Alejandro, mas agora já está tudo certo. Geraldo, você sugeriu de conversar com a gente aqui hoje ainda sobre a questão climática, mais especificamente a questão da Greta Thunberg, né, muito mediatizada a passagem dela pelas Nações Unidas nessa semana, as Nações Unidas que iam ter ontem a abertura dos trabalhos da sua Assembleia Geral, e na véspera a gente teve lá aquela